3 investimentos para iniciantes. Em quais ativos eu estaria investindo hoje se eu estivesse no início da minha jornada? Mas para isso nós vamos analisar 2 vídeos, um da Natália Arcuri e um do Primo Rico, onde eles abordam justamente esse assunto, investimentos para aqueles que estão começando. Como vocês já sabem, a ideia aqui do canal é a gente realmente fazer uma curadoria dos conteúdos de finanças, né? Trazer os principais players do mercado, os principais influenciadores, o que os grandes investidores estão fazendo e trazer um filtro para vocês. Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e acompanha o conteúdo que a gente vai ficar trazendo, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada de investidor. Então a gente vai analisar o que o Thiago Nigro falou nesse vídeo e o que a Natália Arcuri falou nesse vídeo, e no final a gente vai trazer o que a gente faria se estivesse começando. Então vamos lá, começando pelo Primo Rico. 3 investimentos para iniciantes, é o vídeo do Primo Rico. 4,7 milhões de visualizações lá no canal dele, um vídeo relevante para o canal. Então vamos ver o que ele abordou nesse vídeo. Ele começa trazendo investimentos um tanto fora da caixa para o investidor iniciante, porque geralmente a maioria das pessoas falam em tesouro direto, renda fixa para quem está começando, e ele trouxe ETFs. Então o primeiro ETF que ele trouxe foi o BOVA11. Então um ETF que replica o índice Bovespa, que é o índice na nossa bolsa de valores. Então tem várias empresas ali dentro, algumas boas, algumas não tão boas. Inclusive dentro do ETF, algumas empresas têm um peso maior do que outras, como por exemplo Petrobras e Vale, que tem uma porcentagem maior do índice. Então ao investir no BOVA11, você compra participação maior, vamos dizer assim, em algumas empresas do que em outras. E algumas empresas ali dentro têm um risco governo, né? Porque tem a participação do governo em determinadas empresas, então vai ter o risco governo, e algumas empresas menores, mas que não são também tão boas, dentro do mesmo ETF. Eu não investiria em BOVA11 se eu estivesse começando hoje. Acho que com pouco de estudo você consegue você mesmo selecionar alguns bons ativos para você investir, algumas boas empresas para você investir, e não precisaria de um ETF, onde ali dentro daquela bolsa, digamos assim, tenham várias possibilidades, né? E algumas possibilidades não tão boas. Então acho que com pouco estudo você consegue você mesmo selecionar algumas boas empresas sem precisar de um ETF para isso. O segundo ETF que ele traz é o IVVB11, o ETF que replica o S&P 500, que é o índice das empresas da Bolsa Americana. Então você estaria comprando ali as melhores empresas americanas. Então seria realmente um facilitador para você ter acesso a essas boas empresas americanas, né? O ETF seria um bom caminho para você dolarizar o seu patrimônio, seria um bom caminho para você começar a investir no exterior, principalmente se você está começando com um capital baixo. Então realmente seria um facilitador muito grande, mas a gente precisa saber como está o cenário atual das empresas norte-americanas. Eu considero as empresas dos Estados Unidos hoje no S&P 500 com um preço esticado para você começar a investir. Então você estaria comprando, digamos, um pouco caro. Acho que seria mais atraente no momento investir na renda fixa americana, que está pagando, por exemplo, dólar mais 4% ao ano, que é uma rentabilidade historicamente muito boa. E o terceiro investimento que o Thiago Nigro trouxe nesse vídeo foi um fundo imobiliário, fundo de fundo, ou seja, é um fundo imobiliário que ele investe em outros fundos imobiliários, que foi o BCFF11. Eu particularmente nunca gostei, desde o início da minha jornada como investidor, eu nunca gostei de fundos, porque tem taxas embutidas ali, e então você estaria comprando um fundo que vai investir em outros, mas que ao mesmo tempo você poderia estar comprando diretamente esses outros fundos, sabe? Se você estudar um pouco, você consegue escolher bons ativos. É aquela mesma lógica que eu usei para o BOVA11, né? Você, com um pouco de estudo a mais, você consegue selecionar bons ativos e você mesmo ir lá e investir diretamente, do que você comprar um fundo de fundo que vai escolher por você, né, onde vai colocar o dinheiro. Então, eu começaria sim investindo em um fundo imobiliário, mas não fundo de fundo. Thiago Nigro considerou então BOVA11, IVVB11 e BCFF11 para o investidor iniciante. Então vamos dar uma olhada no que a Natália Arcuri trouxe para a gente. Então o vídeo da Natália Arcuri, 2,8 milhões de visualizações, um vídeo muito relevante também, onde o título do vídeo é o seguinte:
Primeiro Milhão, 5 dicas para quem curte baixo risco e quer chegar lá. Ela traz 5 investimentos que ela considera de baixo risco para o investidor chegar ao primeiro milhão. E os investimentos foram os seguintes. Primeiro, Tesouro Selic. Sim, acho um bom investimento para quem está começando. É um investimento para você finalmente se livrar da poupança, um investimento que rende mais que a poupança, tem segurança, tem liquidez, então acho que é um bom investimento, principalmente para reserva de emergência e reserva de oportunidade, o caixa. Segundo investimento que ela trouxe, Tesouro IPCA 2035. Acho o Tesouro IPCA mais um bom investimento, principalmente para médio e longo prazo, para você estar se blindando da inflação. O Tesouro IPCA vai entregar atualmente tá IPCA mais 7, ou seja, a inflação mais 7% ao ano, que é um bom rendimento, impedindo que o teu dinheiro fosse corroído ao longo do tempo. E você poderia ainda ganhar com a marcação a mercado. Caso a taxa de juros venha a cair, o Tesouro IPCA ele se valoriza na marcação a mercado e você poderia ir lá e realizar o seu lucro, caso fosse a sua vontade, né? Se você quer entender um pouco mais de marcação a mercado, comenta aqui que a gente pode fazer um vídeo sobre isso, como é que você poderia estar aproveitando essa oportunidade. E terceiro investimento que a Natália Arcuri sugeriu foi CDB, LCI e LCA. Eu particularmente gosto dos CDBs, mas não gosto tanto do LCI e do LCA. Acho que tem oportunidades melhores no mercado. Quarto, debêntures e fundos multimercado. Não acho que é um bom caminho para quem está começando, então não consideraria nesse momento. Quinto, ETFs e ações. Aí sim daria para considerar, principalmente ETF se for para investir no exterior. E ações com certeza, mas sabendo do risco mais elevado que você teria na carteira. Esses investimentos foram que os dois gigantes trouxeram para a gente, tanto a Natália Arcuri como o Primo Rico. A gente considerou aqui o que a gente faria ou não nesse início. E agora vamos para a nossa visão. O que eu estaria fazendo se eu estivesse começando agora? Primeiro eu quero falar como eu comecei lá atrás. Eu comecei diferente da maioria das pessoas. Eu comecei investindo em fundos imobiliários logo de cara. Eu comprei na época o XPML11, que é um fundo imobiliário de shoppings, bastante conhecido aí no mercado, provavelmente você já deve ter ouvido falar. Depois que eu comprei fundos imobiliários, eu fui logo para ações. Então eu comecei investindo aqui na B3, em algumas ações, e pulei, né, a etapa de renda fixa, que seria a primeira, né, que a maioria das pessoas indicam para quem está começando a renda fixa. Eu pulei essa etapa, ou seja, fui para fundos imobiliários, depois ações, e por último que eu fui para renda fixa. Então eu fiz o caminho inverso da maioria das pessoas. Mas hoje, se eu fosse começar, eu não faria dessa forma. Por quê? Porque os fundos imobiliários e ações têm uma volatilidade maior e um risco também maior. E algumas pessoas podem se assustar com isso. Então eu consideraria primeiro investir na renda fixa, vai lá para o Tesouro Direto, comece a investir no Tesouro Selic, comece a investir no Tesouro IPCA+. Atualmente a gente tem uma boa rentabilidade no Tesouro Selic, porque a taxa de juros está elevada, então a gente tem uma rentabilidade atraente ali, para você estar finalmente se livrando da poupança e tendo um investimento que rende mais que a poupança de uma forma segura. Então é um bom início o Tesouro Selic. E o Tesouro IPCA+, também está no momento atrativo, pagando IPCA mais 7, chegou a pagar perto de IPCA mais 8% ao ano. Então é um momento realmente muito único para investir em Tesouro IPCA. Acho que quem está pegando essa oportunidade vai ter uma boa rentabilidade ao longo do tempo. Então, primeiro investimento para um investidor iniciante que eu consideraria Tesouro Selic, o segundo Tesouro IPCA+, e o terceiro eu consideraria um fundo imobiliário. Começa a investir na renda variável através de um fundo imobiliário, que é um investimento que tem menos volatilidade do que as ações. E aí quando você sentir que está seguro com as volatilidades no mercado, você vai lá, estuda um pouco sobre ações. Nós temos hoje na nossa bolsa segmentos interessantes para a gente investir, segmentos que são perenes, que pagam bons dividendos, então dá para você ir se expondo aos poucos. Não se esquece de se inscrever, ativa o sininho, curte o nosso vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para você e possa te entregar mais sobre investimentos, sobre educação financeira. Tamo junto e vamos embora.